Seja muito bem-vindo ao nosso curso Estudos Bíblicos Introdutórios. Se você está aqui, isso significa que você adquiriu o nosso livro e que você também deseja aprender mais sobre a Palavra de Deus. Você deseja conhecer a vontade de Deus. Aliás, conhecer a vontade de Deus sempre foi um desejo de todos os homens em todos os tempos, desde os filósofos gregos até os nossos dias. Em todos os lugares, os homens sempre desejaram conhecer a vontade de Deus. Desde que o homem é homem, ou seja, desde que Deus o criou, a vontade de Deus ocupa um papel preponderante, essencial, fundamental, crucial nas indagações dos corações humanos. Os homens já tentaram entender e descobrir a vontade de Deus das formas as mais diversas possíveis. Por exemplo, já tentaram entender a vontade de Deus olhando o movimento das nuvens, o voo dos pássaros, as entranhas de animais, jogando búzios ou pedrinhas coloridas. Mas será se esses métodos são realmente eficazes? Será se esses métodos são realmente eficientes para que o homem conheça a vontade de Deus? Eu acredito que não. E eu acredito que você também pense assim. E por isso nós estamos aqui para o nosso curso de Introdução Doutrinária. Eu quero afirmar uma coisa muito importante para você. Não é difícil encontrar a Palavra de Deus. Não é difícil encontrar a vontade de Deus. O problema é que, embora ela seja facilmente encontrável, ela não é tão facilmente compreendida pela maioria dos homens. Afirmamos que a vontade de Deus é fácil de ser descoberta, então resta nos perguntar: onde ela está? Como eu posso fazer para encontrá-la e como eu posso fazer para compreendê-la? Talvez algumas pessoas se encontrem na mesma situação do eunuco etíope que foi interpelado por Filipe. Filipe, vendo-o ler as escrituras no livro do profeta Isaías, pergunta para ele: você está entendendo o que você está lendo? E ele então responde lá em Atos 8:31, como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir com ele na sua carruagem, a sentar-se junto a ele, e Filipe então passou a explicar-lhe as Escrituras. Para o nosso estudo, nós vamos partir de 5 pressupostos fundamentais, 5 pressupostos básicos sobre a vontade de Deus. Sem estes pressupostos, nós não teremos como prosseguir, nós não teremos como ir adiante. O primeiro pressuposto é que a vontade de Deus existe. Em Colossenses, no capítulo 1, verso de número 9, o apóstolo Paulo diz aos crentes em Colossos: por esta razão, também vós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Observe que Paulo diz que desejava que eles tivessem um transbordamento. E é óbvio que para haver transbordamento é preciso que haja alguma coisa que encha. Então Paulo está dizendo que ele desejava que os colossenses transbordassem do conhecimento da vontade de Deus, obviamente porque essa vontade de Deus existe. Um segundo princípio fundamental que nós não podemos nos esquecer é que a vontade de Deus pode ser encontrada. De nada adianta eu dizer para você procurar a vontade de Deus se ela não for possível de ser encontrada. Em Atos 22:14 é dito o seguinte: então ele disse, o Deus de nossos pais, de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz de sua própria boca. Eu tenho certeza que você muito provavelmente conhece um cavalo, e talvez até conheça um rinoceronte, mas com certeza você não conhece um unicórnio, pelo simples motivo de que ele não existe. O Senhor deseja que as pessoas conheçam a sua vontade porque ela pode ser encontrada. Um terceiro princípio é que a palavra de Deus pode ser compreendida. No Salmo de número 119, no verso 130, a Bíblia diz o seguinte: a revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Observe que Deus não diz que é necessário que a pessoa seja doutora em teologia, em grego, em hebraico, em exegese e em várias outras matérias, hermenêutica, por exemplo, para compreender a vontade de Deus. Ela dá sabedoria aos simples de coração. Aliás, a palavra de Deus diz que a sabedoria do mundo é loucura para os homens porque eles não conseguem compreender a revelação de Deus. Quarto princípio é que esta palavra de Deus, que pode ser entendida, ela deve ser obedecida.
Geralmente eu brinco com os meus alunos nas classes de discipulado perguntando quanto é a metade de 2 mais 2. Geralmente, rapidamente respondem, a metade de 2 mais 2 é 2. Mas não é, nós aprendemos na escola que primeiro você faz multiplicação e divisão e depois adição e subtração. Logo, a metade de 2 é 1, mais 2 é 3. Aprendemos isso na escola. O problema é que nós nos esquecemos e não colocamos em prática e o resultado é que cometemos erro. Assim, muitas vezes alunos aprendem na escola que 2 mais 2 é igual a 4, mas se resolverem boicotar o professor, se ficarem irritados com seus professores e colocarem outro valor, quem vai ter problemas não é o professor, mas são os alunos. Então é melhor que nós obedeçamos para que não sejamos prejudicados. E em quinto lugar, esta vontade de Deus que existe, que pode ser encontrada, que pode ser entendida e que deve ser obedecida, nós compreendemos, nós entendemos que ela é a Palavra de Deus, conforme está registrada nas Escrituras Sagradas. A parte desse livro não existe revelação de Deus, não existe vontade de Deus para você conhecer. O quinto princípio que nós não podemos nos esquecer é que esta vontade de Deus, que pode ser encontrada, que pode ser entendida, que existe e que deve ser obedecida, está registrada neste livro, na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus. O Senhor Jesus, ensinando aos seus discípulos no caminho de Emaús após a sua ressurreição, explicava-lhes as Escrituras e dizia que desde Moisés, passando por todos os profetas, toda a Escritura falava a respeito dele, porque aquele livro que os judeus tinham, a Torá e os profetas, junto com os salmos, compunha a palavra de Deus revelada. Hoje, esta palavra foi ampliada com os livros do Novo Testamento. Então, guarde bem estes 5 princípios. A vontade de Deus existe. A vontade de Deus pode ser encontrada. A vontade de Deus pode ser entendida. A vontade de Deus deve ser obedecida e a vontade de Deus está registrada nas páginas das Sagradas Escrituras da Bíblia. Sem estes pressupostos básicos, é impossível nós continuarmos. Pois como saberemos o caminho certo? Como saberemos o caminho a seguir se não tivermos um mapa confiável e se não tivermos uma bússola a nos orientar na direção correta? O nosso mapa é a Bíblia. A nossa bússola é o Espírito Santo conduzindo-nos na leitura da sua santa palavra. Aliás, nós vamos ver o que a Bíblia fala a respeito de si mesma. A primeira coisa que a Bíblia fala sobre ela mesma é que ela é a palavra de Deus. Esse é o nosso ponto fundamental, esse é o nosso pressuposto básico. Em Efésios 6:17, Paulo diz: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A Bíblia diz a respeito de si mesmo também que ela é o oráculo de Deus, é a fala de Deus, é a verbalização daquilo que está no coração de Deus. Os judeus eram considerados privilegiados pelo apóstolo Paulo porque a eles foram confiados os oráculos de Deus. Obviamente ele está se referindo ao Antigo Testamento em Romanos, capítulo 3, verso de número 2. Uma outra coisa muito importante sobre a Bíblia é que ela é útil e eficaz. O escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 4, verso 12, diz que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até ao ponto de discernir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os propósitos e pensamentos do coração. O Senhor Deus diz, através do profeta Isaías, que a sua palavra jamais volta para ele vazia, mas cumpre o propósito para o qual ele a determinou. Quarto princípio, ou quarta fala da Bíblia sobre ela mesma, ela é inspirada por Deus. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, verso 16, Timóteo recebe de Paulo a seguinte informação: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Eu creio que isto já seria suficiente como um testemunho confiável, mas acredito que nós podemos ir adiante e buscar, por exemplo, o testemunho do Senhor Jesus, aquele que nos deu a palavra, aquele que é a palavra encarnada. E veja só o que ele diz em João 8:38. Eu falo das coisas que vi junto de meu Pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Ele está falando sobre os fariseus, cujo coração era maldoso, que estavam tentando matá-lo. Jesus afirmou para estes fariseus que é um erro
não conhecerem as Escrituras e muito menos o poder de Deus. Ele está dizendo que se nós queremos de fato conhecer a vontade de Deus e praticá-la, precisamos conhecer as Escrituras e compreendê-la. Outra fonte que nos demonstra o poder das Escrituras e a sua confiabilidade é a história. Mas veja bem, a Bíblia não precisa da história para ter validade. Mas, no decorrer dos anos, a Bíblia tem mostrado dentro da história o seu poder e a sua força. Por exemplo, nenhum livro foi tão perseguido quanto a Bíblia na história de toda a humanidade e continua sendo perseguida. E esta perseguição vem desde os tempos dos reis de Israel. Em Jeremias, no capítulo 36, verso 28, é-nos contado de um rei que tomou uma porção da palavra revelada de Deus, mandou cortá-la e ateá-la ao fogo. Durante muito tempo em Israel, no moderno Estado de Israel, foi proibida a distribuição gratuita de Bíblias. E mesmo em meio à mais cruel perseguição, a Bíblia jamais foi derrotada, cumprindo as palavras do Senhor Jesus em Marcos 13:31. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Sabe por quê? Porque a Bíblia é a palavra eterna de Deus. A sua eternidade foi determinada pelo próprio Deus. E é óbvio que a vontade de Deus, o desejo de Deus, o propósito de Deus sempre prevalece sobre os desígnios dos corações humanos. Todos os reis da terra podem se levantar contra a palavra de Deus, mas ela permanece. Aliás, é o livro mais vendido, mais traduzido na nossa era, na atualidade. Com tantas perseguições, era de se esperar que a Bíblia fosse relegada, esquecida a um canto. Mas isso não aconteceu. Não sei se você sabe, mas a leitura da Bíblia foi proibida aos homens comuns por um período de quase um milênio, e isto pela própria igreja cristã. Algumas pessoas que tentaram traduzir a Bíblia para a leitura do povo foram queimadas em praça pública. Mas a Bíblia continuou viva, continuou edificando, continuou salvando vidas, continuou transformando as vidas das pessoas. Um exemplo disso é a Inglaterra do século XVIII. O país estava à beira do caos, à beira da ruína, e foi a pregação da palavra de Deus que impediu que a nação afundasse literalmente no álcool, nas revoltas e na prostituição. Eu sei que você conhece, porque eu conheço. E talvez você e eu sejamos exemplos disso, de pessoas que, quando conheceram as Escrituras, tiveram as suas vidas modificadas. Talvez você conheça um ladrão que deixou de roubar e que passou a trabalhar para poder auxiliar aqueles que tenham necessidade e que não precisassem eles também roubar, cumprindo o ensino da palavra de Deus em Efésios 4:28. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Mentirosos e enganadores foram transformados em príncipes, vencedores por causa da vontade de Deus. Em Gênesis 32:28 nós temos um exemplo disso. Depois de um embate durante toda uma noite entre Jacó e o anjo do Senhor disse: já não te chamarás Jacó, que significava enganador e suplantador, e sim Israel, aquele que luta com Deus, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. É esta palavra poderosa e edificante que nós estudaremos. É nesta palavra que nós buscaremos o conforto, a orientação, a instrução e a direção para as nossas vidas aqui nesses nossos estudos. A partir de agora, tudo que nós falarmos terá como parâmetro a vontade revelada de Deus. A vontade de Deus que nos foi dada para orientar a minha vida, para orientar a sua vida, para orientar as nossas vidas. E ninguém melhor do que Deus sabe o que é melhor para nós. Foi Ele quem nos criou, Ele quem nos fez. Ele conhece a nossa constituição, conhece as nossas fraquezas. Precisamos hoje assumir o compromisso de ler as Escrituras para receber do Senhor a orientação que eu e você tanto necessitamos. Sem esta orientação, sem a disposição para colocá-la em prática, seremos como um viajante que pergunta o caminho para onde ir. E alguém lhe diz: é aqui. E mesmo depois de receber a informação pedida, o viajante resolve seguir em outra direção. Pode estar até bem intencionado, mas jamais chegará ao destino almejado, que aliás é o que muita gente está fazendo. Mesmo sabendo que existe a palavra de Deus,
segue outras palavras, segue outros princípios que não o revelado por Deus em sua palavra. Em breve nós voltamos para o nosso segundo estudo, mas por enquanto deleite-se estudando a palavra de Deus. Deus te abençoe.